olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação aqui dos nossos estudos da lição da Escola Sabatina. E o tema da lição dessa semana é Enganos do Tempo do Fim. Então nós sabemos que Deus, nós vivemos vivemos uma realidade de grande conflito. Existe um conflito entre os poderes das trevas com os poderes da luz. Deus lutando assim de forma relativa, em relação ao diabo, porque na verdade, se houvesse um combate real entre Deus e o diabo, não haveria combate, porque Deus ele é eternamente maior do que o diabo. O diabo é uma criatura, um ser criado. Mas Deus ele se coloca à altura do seu inimigo para que haja ali uma igualdade aí, para que a luta seja justa, né? Apesar de que isso tudo é feito, né? Toda essa questão é feita por misericórdia aos seres que sofreram as consequências do mal que começou pelas mãos desse inimigo de Deus, né? De Satanás. Satanás aqui na Terra, ele tem um propósito, né? O propósito dele é afastar, né? Muitas pessoas pensam que Satanás está desejoso de ganhar almas para si, né? Porque ele quer almas lá para o inferno. A gente já aprendeu que na verdade não existe esse negócio de inferno eterno, onde existem almas lá sofrendo, e que Satanás quer mais almas, ele quer encher o inferno de almas, né? Como se fosse um trunfo. Na verdade não tem nem sentido esse tipo de trunfo. Satanás iria fazer o que com almas? Para que ele quer almas? Para ficar atormentando? Satanás, na verdade, ele planeja afetar Deus, né? O plano dele desde o início era tomar o lugar de Deus. Ele quer governo. Ele quer governo. Se ele conseguisse ganhar o grande conflito, então ele teria um espaço para governar. Ele seria governante, né? E o objetivo, e não ia parar por aí, porque a intenção dele, né, conforme é dito pela Bíblia, é que ele queria se assentar no trono de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele quer ser Deus, né? Então, qual o trabalho dele aqui na Terra? Ele procura disseminar erros para nos afastar da salvação, porque assim ele adquire argumento diante do grande conflito, ele adquire argumento para justificar a sua permanência e justificar o seu governo. Ou seja, Deus ele não foi capaz de salvar, Deus ele fracassou, então ele tem o direito, né, legalmente de poder continuar vivo e continuar reinando. Mas o Apocalipse diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele trabalha com todo ardor, com todo afinco, para enganar os seres humanos. Então, o objetivo dele é enganar, tá? Então isso aqui é um ponto que tem que ficar aí bem claro para todo mundo. O objetivo de Satanás é enganar. Ele não está interessado com a sua alma. Tem gente que fica assim, vendeu a alma para o diabo, vendeu a alma. Que história é essa de alma? Primeiro que não tem alma para vender. Nós somos alma, né? Nós não temos nada para darmos para o diabo, nem temos nada para dar para Deus também, né? Porque Deus já é o nosso dono, Deus ele já nos adquiriu, né, pela cruz. Nós temos apenas que nos entregar a Ele, porque nós já somos dele. Agora, se a gente se recusa, aí infelizmente Ele não vai poder ficar com a gente, né, depois do juízo, e aí nós vamos, no final, acabar no mesmo caminho que o diabo. Para quê? Para que o diabo governe sobre nós? Não. Nós vamos acabar no mesmo caminho para sermos destruídos junto com ele. Então, quais são os erros que Satanás trabalha, né? Os erros que ele promove para enganar a humanidade? Na verdade, são muitos erros. São muitos erros. Ele, né, o pastor Rodrigo Silva, ele costuma dizer assim, que Satanás ele não dá tiro com revólver, ele dá tiro com metralhadora. E assim, sabe aquela metralhadora, aquele canhão de metralhadora que sai... para onde vai ele acerta alguém, não tem como ele errar alguém. Então ele tem vários erros, várias mentiras para enganar quem quer que seja. Se ele não pega um, ele pega outro. Se ele não pegou um por aqui, ele pega outro por ali. Então tem vários. A gente vai falar de alguns aqui que são assim basilares e que acompanham a humanidade desde o início. Desde o início. Então olha, a gente tem que lembrar que o grande erro, a grande pregação mentirosa de Satanás começou lá no Éden, quando ele disse para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, certamente não morreriam. Então havia uma promessa de imortalidade no discurso de Satanás. Essa promessa de imortalidade,
ela vai aparecer em todas as culturas que vieram depois aí da queda. Todas. Então nós não conhecemos as culturas antes do dilúvio, mas nós conhecemos as culturas que vieram depois. Porém, sabemos que antes do dilúvio eles também passaram problemas semelhantes, talvez até piores, talvez até mais graves. Por isso que, né, Deus ele nem tolerou por muito tempo toda aquela geração de pessoas. A corrupção foi muito grande e Deus teve que destruir o mundo. Nós estamos chegando lá. A nossa humanidade está chegando lá no nível de erro. E Deus está prestes a dar um fim a tudo de novo. Só que dessa vez vai ser um fim definitivo. Não foi como o dilúvio. Deus agora vai encerrar, vai concluir tudo. Quando houver a próxima destruição do mundo, Deus terá concluído. Lá no céu ele vai dizer assim, está feito, está consumado. Porque ele cumpriu todo o seu plano. O juízo foi feito, o julgamento foi feito, os justos estarão ali selados para a eternidade e os ímpios selados para a condenação. Então, esses erros acompanham a humanidade até hoje. Então, a lição ela traz vários aqui, a gente não vai poder comentar minuciosamente cada um deles, mas eu quero começar com um texto bíblico aqui que serve de base para a gente poder avaliar esses erros que são apresentados aí pelo inimigo, né? Na verdade, por meio dos seus ministros aqui na Terra. Então, o primeiro texto que a gente vai ler se encontra em Deuteronômio 18, a partir do verso 10. Eu estou lendo aqui na versão, vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, porque ela deixa bem claro o assunto. Então, olha só. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Então, olha, texto de Deuteronômio, repetição da lei, e há um reforço aqui, porque no Levítico nós já encontramos uma advertência contra a consulta aos mortos, contra os adivinhadores. Agora aqui o texto ele se torna mais claro e mais detalhado. Então, ele não deseja que haja no meio do povo de Deus quem faça passar o seu filho pelo fogo, é uma linguagem meio estranha para a gente, né? Mas nos dias do Antigo Testamento, certamente alguma cultura aqui no mundo hoje ainda se pratica esse tipo de coisa, tá? Essas culturas mais primitivas aí, culturas assim tribais, talvez lá em alguma ilha afastada do mundo aí, alguma tribo africana ou alguma tribo daqui mesmo das Américas, né? Tem muitas ainda por aí que praticam coisas terríveis, né? Por exemplo, algumas tribos elas enterram vivo, por exemplo, quando nascem crianças gêmeas, eles consideram aquilo ali como uma maldição dos deuses. E eles vão e enterram as crianças vivas, matam as crianças. Então é o entendimento que eles têm. Infelizmente é o entendimento. A gente tem esse negócio de respeitar a cultura. Respeitar a cultura é bom. Mas veja bem, é a vida, né? É a vida humana que está aqui, que está em jogo aqui. Então o negócio é bem sério, bem grave. A gente tem que avaliar isso aí com entendimento que vem do céu. Esse tipo de coisa não pode ser endossada. Então Deus, na verdade, ele luta contra isso. Então a gente pensa que há uma arbitrariedade de Deus aqui contra as culturas de Canaã, porque Canaã fazia várias coisas, aí o pessoal se revolta. Deus mandou o povo lá, invadiu a terra dos cananeus, expulsou todo mundo de lá. Na verdade, Deus deu tempo para os cananeus se arrependerem. A luz havia chegado lá. A gente tem que entender o contexto bíblico ali. A luz já havia chegado lá desde os dias de Abraão. Né? Então Deus ele tolerou as atitudes dos cananeus, que piorou com o passar do tempo. E eles chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos aos deuses. Essa cultura de sacrifício era tão forte que ela afetou o povo de Israel. Lá na frente ela afeta até os reis de Israel. Houveram reis em Judá que sacrificaram seus filhos a Moloque. Então é uma cultura terrível. Deus abomina isso aí. Deus abomina. E aí ele fala assim, que pratica adivinhação, ou dedique-se à magia, que faça presságios ou pratique feitiçaria. Então, a promessa lá do Apocalipse,
fora ficam os feiticeiros. Os feiticeiros não entram na nova terra. Deus ele não aceita feitiçaria. Mas por quê que ele não aceita? Né? E não só feitiçaria, mas magia, presságios, adivinhação. Então, por exemplo, isso aí, ó, hoje as práticas de adivinhação do passado existem até hoje. Tem leitura de mão, leitura de cartas, leitura de búzios, leitura pelos astros. Tudo isso é fantasia. É um espetáculo satânico disfarçado de ciência, porque eles chamam isso de ciência, né? Astrologia, o estudo dos astros. Existe ali uma ciência disfarçada. E é lógico, olha, o erro, né? Não pense que o erro assim é tão fácil de ser discernido. Até quem anda pelos caminhos do Senhor, os que conhecem os caminhos do Senhor, podem ser enredados, porque eles acabam enxergando alguma lógica nessas ciências ocultas, né? Como se é falado, como o nome que eles dão, né? O nome que eles dão. Veja que a Bíblia aqui usou os nomes que eles dão, né? Para os cultos, né? Para as religiões deles. Não é porque a Bíblia, na verdade, endossa que há realmente esse tipo de... Há uma verdadeira ciência nisso aí. Porque, na verdade, não há ciência nenhuma. É uma mistura de crendices, uma mistura de observações equivocadas na natureza que levaram os homens a cometerem esse tipo de erro. Observações separadas do Deus da criação. Quando você separa Deus da criação, você acaba tirando conclusões erradas a respeito de tudo aquilo que ele criou. Isso acontece não só com as religiões, como acontece também com a ciência. Por que a ciência tem tantas conclusões, tiram tantas conclusões equivocadas a respeito da natureza e do universo, que entram em choque com a palavra de Deus? Por quê? Porque rejeitam o Deus bíblico, rejeitam a verdade bíblica, a revelação bíblica. A revelação bíblica ela não entra na categoria de ciência deles, né? É impossível avaliar pelo método científico certas questões que a Bíblia apresenta. Então, eles descartam a Bíblia de vez. Eles não a consideram nem como hipótese, como possibilidade. E aí, o que acontece? Né? Ellen White ela declara assim que os cientistas eles estão vagando aí pelo oceano sem a bússola. Estão perdidos, totalmente perdidos. Então, eles chegam a muitas conclusões boas. A ciência é boa. A ciência é uma coisa boa. Então, eles chegam a muitas conclusões boas pelas observações da natureza, usando o método científico, então chegam à cura de doenças, a ciência também ajuda na evolução assim, da tecnologia. Então tem muita coisa boa, muita coisa positiva em relação à ciência. Mas quando eles querem explicar a natureza, né, as origens, aí o negócio desanda. Aí desanda. Na verdade, existe muito mais de filosofia do que de ciência quando eles chegam às suas conclusões de que não existe Deus, de que tudo veio por acaso, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não só com as religiões, como a ciência. E no caso das crendices, aí o negócio piora, porque a crendice, ela nem tem um método científico para avaliar as coisas. O método científico, na verdade, se afastou muito das crendices. Isso é uma coisa boa da ciência, tá? Mas no caso das crendices, aí não. Aí se afunda num conjunto de erros e de observações equivocadas que afastam você de Deus. É o que acontece com o caso da magia, dos prognosticadores de eventos, né? Aqueles que procuram explicações para o futuro, para o passado e para a realidade por meio de observações de borra na xícara de café, né? Por meio da posição das estrelas no espaço. Então, tudo isso é equivocado e não há luz, não há ciência real e nada disso aí. A Bíblia em nenhum momento aponta para isso. Na verdade, a Bíblia mostra que isso aí ela mostra, assim, ela vai mostrando pelos próprios eventos. A gente tem que aprender a pescar as coisas que a palavra de Deus apresenta. Tá? A gente vai ler a história já de Samuel, aqui a experiência. Samuel não. A gente vai ver já a história aqui de Saul, que consultou uma feiticeira. E a Bíblia, por exemplo, no texto, ela não vai apresentar claramente ali onde estava o erro naquela história. Ela apresenta o evento como se deu. A gente tem que prestar atenção nos detalhes e no contexto histórico bíblico, na lei natural que a Torá apresenta, que eu acabei de ler aqui, está na Torá, está no livro de Deuteronômio, e as consequências imediatas das ações. É a partir daí que você vai concluir o que aconteceu, né? Porque nem todo evento é explicado pormenorizadamente. Então vamos lá.
Esse é o texto basilar aqui de Deuteronômio, proíbe esse tipo de coisa, proíbe que hajam encantamentos, consulta aos mortos, totalmente repugnante para Deus. E por quê? Porque na verdade os mortos não existem, você não está consultando morto nenhum, certo? Você não está consultando. Se você não está consultando morto, então quem são aqueles com quem os médios, os espíritos conversam? Quem são essas pessoas? Então a gente vai chegar já nisso aí. A gente vai ler aqui a história do rei Saul, né? Aguentem aí porque são vários versos aqui, tá? Então vamos prestar bem atenção. Conforme eu vou lendo aqui, já vou fazendo os comentários já. Por que eu coloquei aqui no vídeo aqui a história de Saul? A história de Saul ela é citada aqui na lição e ela é um outro texto aqui complicado que muitos usam para justificar a crença na vida após a morte, tá? Mas olha só, lembre-se que Deus ele proíbe a consulta aos mortos. Então parece que vai ter um choque agora aqui na leitura, tá? Parece que vai ter vai ter uma discrepância aqui entre o que a Bíblia está mandando fazer e o que realmente acontece, mas não tem discrepância nenhuma. Vamos lá. A partir do verso 3. Nesse tempo, Samuel já havia morrido, né? O profeta Samuel, aquele que ungiu Saul para ser rei, e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médios e todos os que consultam os espíritos mortos. Então, esse texto aqui, ele dá a base para o que vem depois. Então, o que esse texto está dizendo? Primeiro, Samuel morreu, e segundo, que Saul havia expulsado, parece que não tem relação uma coisa com a outra, né? A morte de Saul com o que vem depois, mas a gente vai entender pelo resto do texto. Então, o texto começa falando da morte de Samuel morreu, e depois fala que Saul havia expulsado da nação todos os médios e todos os que consultam espíritos dos mortos. Por que o texto falou isso? A gente vai entender pelo resto da história. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e o acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Então Saul estava ali diante de um grande exército. Era um momento fatídico na história aqui de Saul. Ele sentiu pânico, porque na verdade, essa foi assim, uma das maiores investidas contra o reino de Israel assim, na história do rei Saul. Aí Saul fez o quê? Verso 6. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer. Na verdade, ele procurou fazer o certo. Mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então, dá pausa aqui. Olha só. Saul ele consultou a Deus, mas Deus não respondeu. Por que será? Na verdade, Deus não respondeu porque Saul ele foi consultar a Deus. Aquele tipo de consulta assim, né? Como muitos reis de Israel fizeram depois. Eles consultavam a Deus querendo que Deus respondesse aquilo que eles queriam. Então, o que Saul queria ouvir? Que Deus ia proteger Israel, que não ia acontecer nada, que ele podia ir para a guerra. Enquanto que Deus não tinha essa mensagem para Saul. Deus não tinha. E Deus não respondia porque Saul vivia em contínua transgressão da lei de Deus. Será que não teria jeito de Deus responder depois? Ele teria que se converter. A gente vê na história, leia o livro dos reis, tá? Leia o livro de reis. Por exemplo, o rei Acabe, ele depois de Deus ter apresentado para ele ali os juízos que viriam sobre a casa dele, ele ficou assim desesperado e demonstrou ali, já perto do final da sua vida, ele demonstrou um certo arrependimento e uma certa reverência a Deus. E aí Deus, por conta disso, aliviou a pena. Ele aliviou a pena não quer dizer que foi tirado tudo não, porque na verdade ele acabou continuando na prática do mal, né? Acabe continuou. Mas veja que Deus, quando a pessoa se arrepende de verdade, quando ela procura agir em harmonia com a vontade de Deus, quando ela respeita, quando ela teme ao Senhor, como aconteceu com o rei de Nínive, depois da pregação de Jonas, então Deus ele vai lá e muda. Ele muda, porque na verdade aquela sentença ela é condicional.
ela vem sobre aquela pessoa por conta da sua atitude em relação a Deus. É uma consequência direta de sua atitude. Ele mudou a atitude, muda também a consequência. Entendeu? No caso de Saul, isso não acontece. Saul ele continua com o coração aqui voltado para os seus próprios interesses. Então não foi uma consulta sincera. Deus não tinha o que responder, não tinha o que falar para ele. Então, embora o texto esteja dizendo que ele consultou e Deus não respondeu, o texto está querendo chamar só, Deus não respondeu porque tinha um motivo. Tá? Então a consulta dele não foi sincera. E Deus não responde por meio de ninguém, nem pelo profeta, nem pelo Urim, nem pelo Urim, nem por sonho, nem por nenhuma forma. Né? Deus não fala com ele. Então o que Saul faz? Vai consultar uma feiticeira. Veja o coraçãozinho dele. Procurou obedecer a Deus? Não, ele não procurou. Ele foi atrás daquilo que Deus havia proibido. Ele não conhecia o Deuteronômio? Conhecia. Ele conhecia muito bem a Torá. Conhecia muito bem. Ele sabia que era proibido aquilo. Tanto sabia que o texto lá no início falou assim, que ele expulsou, né, em determinado momento do período do seu governo, ele expulsou, fez o que era correto. Expulsou os feiticeiros das suas terras. Mas agora ele vai o quê? Atrás de uma feiticeira. Aí o texto continua. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médios e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que preparam armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. A gente vê a incongruência das coisas, né? Ele fazendo o que Deus proíbe e ao mesmo tempo promete em nome do Senhor poupar a vida da mulher lá, né? A loucura, o estado em que se encontrava Saul. Verso 11 diz assim: por fim a mulher disse: de quem é o espírito que deve invocar? De Samuel, respondeu Saul. Saul queria conversar com Samuel, que havia morrido. Por isso que o texto fala lá no início que Samuel havia morrido. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Então, na visão que a mulher tem, quando ela consulta lá o espírito, na visão que ela tem, ela descobre, né, fica subentendido aqui que foi revelado a ela que o homem que estava diante dela era Saul, disfarçado. E aí ele responde: não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Veja aqui, olha, aqui tem um ponto interessante, hein? Saul não está vendo nada. Saul não vê nada. Quem vê é só a mulher. Ela que está vendo alguma coisa. E aí ele pergunta: o que você vê? Ela não fala que vê Samuel. Ela fala que vê um Deus subindo da terra. Vê um Deus. Em algumas traduções fala assim: veja um Deus subindo do abismo. Então, ela está vendo alguma coisa ali, mas aquela coisa não está definida para ela. Ela não consegue dizer quem é a pessoa. Embora o pedido dele foi para que falasse com Samuel. Mas ela não responde: olha, estou vendo Samuel já aqui, ele já está aqui presente. Então ele fala assim: olha, vejo um Deus subindo da terra. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto. Então veja que ela primeiro fala que é um Deus subindo da terra, e aí agora toma a forma de um ancião envolto no manto. Mudou a imagem, mudou a figura. Respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Veja que Saul, ele não viu, ele concluiu a partir da descrição da mulher, que era um ancião envolto no manto, que era Samuel. Então, na verdade, o espírito ali se passou, né, aquela entidade que apareceu, ela se passou ali por um ancião, né, poderia ser qualquer um, né, mas ele entendeu que era Samuel. Aí o verso 15 diz assim: então Samuel perguntou a Saul. Aí o texto começa a ficar irônico. Né? Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba chamando-me de volta? Porque eu estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio dos profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor, para que me diga o que fazer. Samuel, porém, lhe disse: por que me consultar, se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso porque
você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então, olha só, o que o Espírito fala para Saul ali, por meio da pitonisa, por meio da feiticeira. Ele fala assim que ele aponta o erro de Saul. Ele aponta o erro de Saul e fala assim: olha, Deus se apartou de você porque você não cumpriu lá o que você deveria fazer com os amalequitas. Você desobedeceu a palavra do Senhor. Na verdade, não foi só isso. A gente vê que o Espírito aqui não está dizendo tudo direito aqui. A história de Saul foi uma série de erros que ele cometeu, que o levaram à sua ruína. Não foi só isso aqui, não. Mas o Espírito aponta só um. A gente já vê o engano aqui, na palavra do Espírito. Nossa, Samuel, o profeta, ia subir lá de onde estivesse o Espírito dele para vir contar essas histórias aqui. Então ele fala de Deus, tem ali um pingo de verdade, ou seja, você se afastou de Deus, você desobedeceu, e aí ele pinta um quadro, ele pega um detalhe da história de Saul, pinta um quadro ali para ele se convencer, e aí depois fala que, olha, amanhã você estará aqui comigo. E ainda ensina aquilo que a palavra de Deus diz que não acontece. Você estará comigo amanhã aqui. A palavra de Deus fala assim que quando você morre no mesmo dia perecem seus pensamentos, não há justiça, não há trabalho, não há labor, não há nada depois da morte. Mas aí esse espírito vem e fala que não, amanhã você vai estar aqui comigo. Você vai estar aqui comigo, você e o pessoal que perder a batalha, que morrer na batalha, porque vocês vão batalhar e vão morrer. Então olha só, ele depois entra no desespero. Saul entra num desespero que ele não quer nem comer a comida que a feiticeira oferece. A feiticeira oferece a comida para ele lá porque ele está meio fraco, mas ele não quer e depois acaba comendo por insistência ali dos soldados. Aqui o texto, parece que o texto está até comprovando, está falando, olha, era Samuel mesmo. Mas nós temos que juntar aí as coisas, tá? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, olha, Deus falou que era proibido aquilo. Como é que o profeta que condenou esse tipo de prática, como é que ele, um profeta de Deus, ia aparecer, ia receber um comando de uma feiticeira para aparecer ali e conversar com Saul? É só uma questão de lógica, hein? Questão de lógica. Deus proíbe lá, o profeta segue a Torá perfeitamente para depois de morto desobedecer. Tem sentido a coisa dessa? Não tem. O discurso do Espírito, ele não é perfeito nos seus detalhes também. Veja, a gente tem que pegar a coisa aqui. Outra, Saul não viu nada. Saul concluiu que era o profeta que estava ali. Então são detalhes que a gente tem que ir pegando e se a gente não prestar atenção, a gente acaba caindo no erro mesmo. E aí tem a chave, Tem um texto que vai também explicar por que Saul perde a batalha. Porque ele falou assim, você vai perder a batalha amanhã. Você vai perder a batalha amanhã. Porque você desobedeceu a Deus e tal. Você fez isso com os amalequites, aquela coisa toda. Essa é a história que ele vai falar. Você vai perder por conta disso aí. Essa é a história que o Espírito conta. Mas olha o que a Bíblia vai dizer lá na frente. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Por que Saul morre? Porque além da transgressão, que estava até de acordo com o que o Espírito estava falando lá, além da transgressão de não ter guardado a palavra do Senhor, ele chegou a consultar, ele transgrediu completamente a lei de Deus ali, fazendo aquilo que Deus havia proibido lá na Torá. Ele consultou uma médium em busca de orientação, uma feiticeira em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Aí você pode pensar, mas ele não tinha consultado o Senhor antes? Não, ele não consultou do jeito como deveria. Ele não estava predisposto a ouvir o que Deus havia de falar para ele. Quando você não está disposto, então Deus nem fala. Tem que entender isso. Deus ele vai atender todo pedido sincero. Mas se não há sinceridade, ele não vai atender. Ele não vai se manifestar. E se ele se manifestar, que em alguns casos ele pode até responder, ele pode até aparecer, é porque ele tem um propósito, mas não é o propósito de cumprir a intenção do suplicante. Não é nesse sentido, não. Tá? Então Deus ele não considerou aquele pedido de Saul. Ele não considerou. É como se ele não tivesse consultado.
Tanto é que depois o que ele faz? Ele corre para a feitiçaria. Né? E o que é a feitiçaria, irmãos? O que é a feitiçaria? Diante dos olhos de Deus, diante da verdade bíblica. Né? Quem que está por trás de tudo isso aí? Então, presta atenção nesse texto. Eles o deixaram com ciúmes. Né? Eles o deixaram, Deus está falando aqui de uma situação de pessoas que abandonaram o Senhor e foram atrás de outros deuses. Eles o deixaram com ciúmes. Deixaram quem? Deus. Deus ficou com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros. E o provocaram com seus ídolos abomináveis. As pessoas provocaram o Senhor com seus ídolos abomináveis. Então, o texto está falando da cultura de outros povos, de povos estrangeiros aqui, que adoravam a deuses, a outros ídolos, e Deus está falando de pessoas que deveriam ser fiéis a eles e que foram atrás disso aí. É o caso de Saul. Né? Saul foi atrás de feiticeira. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Então o texto está falando o quê? Está falando que existe um Deus que é a rocha. É o Deus, a rocha que é a figura do Deus verdadeiro, né? O Deus de Israel. A rocha. Que fez o quê? Esse Deus é o Deus que o gerou, ou seja, é o Deus criador, é o Deus que os fez nascer. Deus é quem cria tudo. Foram atrás de deuses recentemente criados. Não são deuses de verdade, eles não são de verdade. Eles foram criados pelos homens. Deuses que os antepassados, os fiéis, não adoraram. Ou seja, o povo verdadeiro, o povo fiel a Deus, não conheceu esses deuses aí. Foram criados pelos homens. E, ao fazerem isso, eles estavam sacrificando a deuses, né, criados, mas que na verdade não são deuses, são o quê? São demônios. Demônios. Então, o que o texto quer dizer aqui? Que por trás de toda essa idolatria, por trás de todas essas crenças, está o demônio. Está o demônio. Quem que aparece ali para a pitonisa de Endor? É Samuel? Não. É o demônio. É o demônio disfarçado de ancião envolto no manto. Ancião envolto no manto. Primeiro aparece como uma divindade diante da médium. Ela se encanta com a figura que vê, que revela até que não é, que quem está ali diante dela é o rei Saul. E depois ele se disfarça, ele vai ali fazendo todo o seu teatro. É um teatro que ele faz para poder enganar as pessoas. Qual o propósito, né, desse engano? Qual o propósito? O propósito é desviar o homem de Deus. Né? Tem vários, ele ganha várias coisas com isso aqui. Porque se você acredita que existe vida após a morte, você não precisa da ressurreição. Né? A ressurreição nem se torna importante aí. A ressurreição é um ponto importante no plano da salvação. Veja que Jesus morre, ressuscita. E por causa da ressurreição dele, a ressurreição dos justos é garantida. Mas se existe vida após a morte, para que ressurreição? Né? Tanto é que muitas crenças cristãos nem acreditam em ressurreição. Bem acreditam que os homens estão no céu e vão viver lá eternamente, como espíritos. Né? E se existe vida após a morte, se a vida é eterna, então para que lutar por eternidade, né? Se já está garantido, se já é algo inerente ao homem. Para que preciso de Jesus nessa história toda? Para que Jesus? Para que eu preciso me colocar à disposição, colocar o meu caráter para ser moldado pelas mãos do Criador? Sendo que eu consigo fazer isso por meus próprios esforços. Por quê? Porque eu tenho vida após a morte, depois eu posso voltar. No caso da reencarnação, por exemplo, eu posso voltar várias vezes e me aperfeiçoar, que é o que é ensinado aqui pelo Espiritismo, né? Pelas crenças que existiam na época. Então, olha, tudo isso nos afasta de Deus, nos afasta do Criador, nos afasta do plano da redenção. E nos afastando, Satanás garante a nossa derrota. E garantindo a derrota da humanidade, ele acredita estar garantindo a derrota do Criador. O alvo dele é o Criador. O alvo dele não somos nós. Não somos nós. Nós somos marionetes nessa história toda aqui. Marionetes nesse teatro de fantoches que ele criou, cheio de erros, de mentiras de todos os tipos. Se a gente fosse falar de várias outras mentiras, né, o vídeo ia demorar demais, já demorou bastante até. Então, olha só, fique atento, fique muito atento, porque Satanás ele nos enlaça por meio de vários enganos. Então você às vezes pode estar esperto aqui, mas você acaba caindo ali.
Ele nos engana na área da política, ele nos engana na área da ciência, ele nos engana na área das crenças, das religiões, ele nos engana na área da filosofia, ele nos engana no entretenimento, ele nos engana no cotidiano, né? Nas práticas do cotidiano, na lógica que nós vemos nas coisas. Ele nos engana de várias formas, ele procura nos enganar. Por isso, nós precisamos da palavra revelada de Deus. A palavra revelada de Deus é a única maneira de nos protegermos contra os dardos inflamados do maligno. Veja que Cristo, lá no deserto da tentação, toda vez que o diabo aparecia com um engano para desviar Jesus do seu caminho, Jesus falava, está escrito, assim e assim. Aí Satanás vinha de novo e Jesus falava, está escrito, assim e assim. E mesmo quando o diabo usou a própria Bíblia para enganar Jesus, ele usou a própria Bíblia, ele não faz só com Jesus não, ele faz com nós aqui também hoje, tá? Então às vezes você vê um pregador falando bonito, lendo a palavra de Deus, né? Lê, explica muito bem, é um teólogo muito profundo. Satanás é um teólogo muito profundo também, tá? Ele tentou enganar Jesus no próprio campo dele, mas Jesus, usando a mesma palavra de Deus, do jeito certo, guiado pelo Espírito Santo, ele fala para o diabo, olha, é assim e é assim, né? Somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, conforme vinham os erros, Jesus vencia com a palavra de Deus. Você quer vencer o diabo? Leia a Bíblia profundamente, estude a palavra profundamente e se submeta aos comandos do Espírito Santo conforme você estiver lendo e estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.